Vez ou outra, alguém vem me perguntar: Marina, o que vale mais a pena, hotel ou apartamento de temporada tipo Airbnb? Ou, às vezes, a pergunta ela é ainda mais direcionada: na viagem tal ou no destino tal, por que você ficou em hotel? Não teria sido mais vantajoso escolher um apartamento? Essa é uma questão importante na hora do planejamento da viagem e não existe uma resposta única que seja válida para todos os viajantes em todas as situações. A depender do contexto, cada uma dessas opções pode ser mais ou menos vantajosa, ter mais pontos positivos ou negativos. E o intuito do vídeo de hoje é justamente levantar quais são essas vantagens e desvantagens dos hotéis e apartamentos para que você tenha mais base na hora de fazer a sua escolha. Então, bora bater esse papo? Eu sou Marina Heimer e esse é o canal do Imagina uma Viagem. Pois é, como eu mencionei na nossa introdução, essa questão de escolher entre hotel e apartamentos de temporada, como Airbnb e similares, é algo que surge com frequência nas minhas conversas sobre viagem, com amigos, com família, ou mesmo nos comentários aqui do canal e nas redes sociais. E não é à toa. A escolha da acomodação, invariavelmente, vai influenciar muito na experiência da viagem, seja no que diz respeito a conforto, à praticidade ou até no orçamento. Mas, infelizmente, não existe uma fórmula mágica que funcione para todo mundo. Cada viajante vai ter as suas próprias preferências e o que é perfeito para uma pessoa pode não ser ideal para outra. E o mesmo viajante, em viagens diferentes, contextos diferentes, pode ter necessidades diferentes também. Então, o que funciona bem para mim numa viagem hoje pode ser diferente do que vai funcionar melhor na minha próxima viagem. É por isso que o importante nessa hora é entender bem quais são os pontos positivos e negativos de cada uma dessas opções, para que assim você possa fazer a escolha que melhor se adapta ao seu estilo de viagem com mais consciência e clareza. Então, primeiro, bora falar de hotéis. A principal vantagem de escolher um hotel, na minha opinião, é a quantidade de serviços e conveniências que eles oferecem. E nisso eu incluo limpeza e arrumação diária, serviço de quarto, quando você pode pedir uma refeição ou um lanche a qualquer hora, recepção 24 horas para ajudar ali localmente com qualquer problema que você tenha no quarto, um ar-condicionado que dá problema, o controle remoto da TV que fica sem pilha, além, óbvio, do café da manhã. A gente também pode pensar na questão da segurança, já que hotéis costumam ter controle de acesso mais rígido e outras comodidades extras como piscina, academia, restaurante e por aí vai. Isso é um super bônus para quem quer conforto e praticidade sem precisar ir para a rua. Todo hotel vai ter todas essas vantagens? É claro que não. Assim como nem todas as vantagens vão ser realmente importantes em todas as viagens. Se você está fazendo uma viagem para um lugar super turístico, com um roteiro apertado e vai passar pouco tempo no hotel, ter uma academia ou uma piscina, por exemplo, não vai ser tão relevante. Mas arrumação diária e café da manhã, não tem quem não goste de voltar para um quarto limpinho e arrumado todos os dias e acordar com um café da manhã reforçado já servido na mesa, né? Agora, nem tudo são flores. Os hotéis também têm as suas desvantagens e é importante falar delas. Primeiramente, o custo. Ficar em um hotel pode sim ser uma opção mais cara, especialmente em destinos populares e durante a alta temporada, principalmente em hotéis com maior infraestrutura e serviços. Na maior parte das vezes, você também deve acabar gastando mais com a alimentação, já que é difícil encontrar quartos de hotel com cozinha completa. E essa é uma questão que ela é importante não só para quem está preocupado com economia, mas também para quem tem restrições alimentares, precisa
ou quer preparar a sua própria comida. Outra coisa é a questão do espaço. Via de regra, ficando em um hotel, você deve ter menos espaço do que ficando em um apartamento, o que pode ser uma questão se você estiver viajando com muita bagagem ou com um grupo maior, seja de famílias ou de amigos. Nesse último caso, vocês devem acabar precisando pegar mais de um quarto, o que vai encarecer ainda mais essa experiência. A gente já vai continuar o nosso papo, mas antes, se você tá curtindo esse vídeo, já deixa o seu like, porque ele é muito importante para o canal. Chegou por aqui agora e ainda não conhece o canal do Imagina na Viagem? Toda semana a gente tem vídeos novos sobre viagens, com dicas, roteiros e inspirações de destinos. Então aproveita para se inscrever e ativar as notificações para não perder os próximos. E se você já é um Imaginer ou uma Imaginer de carteirinha, quando você for viajar usando as dicas aqui do canal, não deixe de marcar o nosso perfil nas suas redes sociais. Eu vou amar saber por onde você anda e acompanhar a sua viagem por lá. E por último, você é fundamental para o crescimento do nosso canal. Então, lembrou de alguém que também ama viajar? Compartilha o Imagina na Viagem com essa pessoa. Então chama todo mundo, bora viajar juntos, porque se a gente descobre lugares incríveis por aqui, imagina na viagem. Falando sobre os apartamentos de temporada, como os do Airbnb, uma das maiores vantagens e o que acaba atraindo a maior parte das pessoas é, sem dúvida alguma, o preço. Em alguns casos, alugar o apartamento vai acabar saindo muito mais barato do que ficar num hotel, mas nem sempre, tá? No geral, essa grande vantagem financeira, ela acontece quando a gente está planejando uma estadia mais longa, tipo um mês de hospedagem, ou quando a gente está viajando em grupo. Isso porque você pode dividir aí o custo desse apartamento entre várias pessoas, o que faz uma diferença danada no orçamento. Além disso, se espaço era uma desvantagem no hotel, em muitos casos pode ser uma baita vantagem no caso do apartamento. Você vai ter mais espaço para se espalhar, para organizar as suas bagagens, e se você estiver em grupo, tem aí o bom dos dois mundos. Você vai ter áreas de convivência para ficar todo mundo curtindo junto e quartos separados para manter ainda ali algum nível de privacidade. E claro, aí vem a questão da cozinha também. Esse é um ponto que eu realmente acho maravilhoso. É óbvio que quando eu tô viajando, eu não quero ficar me preocupando em cozinhar todos os dias. Mas, depois de um certo tempo, a gente já começa ali a ter uma saudadezinha de comer uma comida de casa, fica cansado de fazer lanche, de comer em restaurante e às vezes sente mesmo a necessidade de fazer a sua própria comida. Eu particularmente amo a experiência de ir ao mercado, conhecer os produtos locais, fazer compras e cozinhar na viagem. Essa é uma das coisas que podem acabar fazendo da experiência em um apartamento também mais autêntica. Você acaba vivendo mais como um local, descobrindo bairros, serviços, e isso pode tornar a viagem ainda mais especial e imersiva. Mas assim como os hotéis, os apartamentos de temporada também têm as suas desvantagens. Primeiro, é importante lembrar que você não vai ter aqueles serviços que um hotel oferece. Nada de limpeza diária, serviço de quarto, recepção 24 horas para resolver qualquer problema ali que surgir. Se a torneira da cozinha quebrar ou o aquecedor parar de funcionar, você vai ter que lidar com isso diretamente ali com o anfitrião e dependendo do anfitrião e da plataforma, isso pode levar algum tempo para ser resolvido. Uma outra questão importante é a segurança. Nos hotéis a gente tem ali um controle de acesso que é mais rígido e um certo padrão de segurança que acaba deixando a gente mais tranquilo. Em apartamentos de temporada, a segurança pode variar mais. Alguns prédios têm porteiro ou segurança, mas muitos outros não têm. E no mais, a localização também pode ser um ponto negativo. Embora existam sim apartamentos de temporada em áreas super centrais e turísticas, muitos apartamentos ficam localizados em bairros que são mais residenciais, que podem ser um pouco mais afastados das atrações principais, e isso pode significar mais tempo e dinheiro que você vai gastar com transporte para chegar nos pontos turísticos. Então é sempre bom verificar bem a localização antes de fazer a reserva e avaliar se ela atende às suas necessidades e expectativas para a viagem. Agora que a gente já falou das vantagens e desvantagens de cada opção, a gente pode focar nos fatores que você deve considerar então na hora de fazer a sua escolha. Primeira coisa é pensar na duração da estadia. Se você está planejando uma viagem curta, um hotel pode ser mais conveniente pelas facilidades que ele oferece e o preço deve ser igual ou bem parecido ao do apartamento. Mas se a sua estadia for mais longa, um apartamento pode proporcionar mais conforto e com certeza mais economia.
O tipo de viagem também conta muito. Viagens de negócios, por exemplo, muitas vezes pedem aí a praticidade e os serviços que um hotel oferece, como a internet rápida, um espaço para reuniões. Já em viagens de lazer, especialmente se você está em família ou com amigos, a liberdade e o espaço de um apartamento podem fazer diferença. E falando em família e amigos, outro ponto importante é o número de pessoas viajando. Se você está viajando sozinho ou em casal, um hotel pode ter o custo-benefício mais atrativo. Mas, se você está com a família ou em um grupo grande, alugar um apartamento único para a turma toda pode ser mais prático e principalmente mais econômico, já que esse custo vai ser dividido entre todo mundo. Agora, é importante a gente falar que orçamento é uma coisa que é muito individual, né? E aí você precisa de antemão avaliar quanto que você está disposta ou disposto a gastar nessa brincadeira. Isso sempre vai acabar sendo o fator primordial na hora da escolha. Digamos que você vai fazer uma viagem longa de 1 mês com a sua família de 6 pessoas. No que diz respeito à economia, eu posso te dizer com 99% de certeza que o apartamento seria melhor. Mas se você tem um orçamento frouxo, se você não tem muita preocupação com os custos disso, ficar num hotel pode acabar sendo uma opção mais interessante. E aí vai depender só das suas preferências pessoais, do valor que você dá ao conforto, aos serviços que podem ou não estar inclusos em cada opção e que a gente já abordou ao longo do vídeo. No mais, sempre vale a pena pesquisar antecipadamente sobre as regras e restrições que o destino da sua viagem pode ter em relação a aluguéis de temporada. Um exemplo é Amsterdã. Como eu já contei em 2 vídeos aqui do canal, onde eu falo sobre como Amsterdã tem lidado com o turismo de massa e as suas consequências, a cidade ela estabeleceu um limite para esse tipo de aluguel, sendo que cada anfitrião pode locar o seu apartamento por um período máximo de 1 mês a cada ano. O que isso fez foi aumentar consideravelmente o valor das diárias nesse tipo de hospedagem. Ou seja, talvez você até consiga encontrar uma ou outra opção aí de apartamento com bom preço em Amsterdã, mas não é nada fácil. Para ajudar você a entender melhor como todas essas informações podem ser aplicadas na prática, eu vou te dar 2 exemplos pessoais meus de viagens que a gente já fez no passado. Quando a gente fez uma road trip pelo Canadá, por exemplo, a gente só ficou em hotéis. Eram estadias que eram relativamente rápidas, em média 3 ou 4 noites em cada cidade. Teve cidade que a gente ficou 1 noite só, como Niagara Falls. Éramos só eu e o Kaká viajando. A gente tinha uma programação bem puxada, com muita coisa para ver e fazer e muita estrada no meio disso tudo. Tudo que a gente queria era o conforto e a praticidade dos hotéis, sem precisar se preocupar com a arrumação de casa, com providenciar café da manhã e por aí vai. E no que diz respeito a preços, como seriam estadias curtas, só para nós dois, quando a gente comparava ali preços de hotéis com apartamentos, acabava ficando tudo ali meio aproximado. Então, por tudo isso, ficar em hotéis foi a melhor escolha para aquela viagem. Já quando a gente foi para Roterdã, o cenário era outro, totalmente diferente. A gente planejou uma estadia de 30 dias em uma cidade única. A gente queria mesmo ter a experiência mais autêntica possível, se sentir como um local, desbravar a cidade, ou então acordar de manhã, pegar um trem para conhecer uma cidade vizinha num bate-volta. Para esse desenho de viagem, o apartamento era de longe a melhor opção. Em primeiro lugar, por conta do preço. Vários apartamentos no Airbnb oferecem descontos grandes para estadias de 30 dias ou mais, e o nosso era um deles. Eu lembro de ter pesquisado na época e se a gente fosse ficar num hotel, o valor final que a gente gastaria com hospedagem seria quase o dobro do que a gente acabou gastando no apartamento. E isso sem falar na alimentação. Nesse estilo de viagem que a gente fez, a gente cozinhou muito em casa. Às vezes a gente ia passear de manhã, voltava no meio da tarde, almoçava em casa e depois saía de novo. Bem como seria se a gente estivesse de fato morando lá. E além disso, tem também a questão de que nessas estadias mais longas, a gente tem ali uma necessidade maior de se sentir em casa mesmo, de ter mais espaço, mais liberdade. E máquina de lavar, que muita gente nem lembra, mas que foi uma super vantagem nessa viagem em específico. Enfim, em resumo, eu, Marina, eu tô sempre aberta às 2 opções. E eu acho que você também deveria estar, já que cada viagem pode ter um contexto único. O importante é avaliar todos esses pontos e pesquisar com atenção e cuidado. Antecedência é fundamental nessa hora.
E se eu posso te dar mais uma dica, eu diria que independentemente do tipo de viagem que você for escolher, sempre vale gastar um tempo para dar uma lida com calma nas avaliações dos hóspedes anteriores. Isso existe em plataformas como o Booking para os hotéis, assim como existe no Airbnb para os apartamentos. E esse cuidado de ler o relato das pessoas que já se hospedaram naquele lugar antes é realmente uma coisa que pode te livrar de muita dor de cabeça. Coisa que é sempre ruim, mas que em viagem pode ser ainda pior, né? E é isso, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você, que ele te ajude a fazer escolhas melhores e mais conscientes daqui para frente. Se você quiser compartilhar nos comentários as suas experiências com hotéis e apartamentos, dizer qual que você gosta mais e por quê, eu vou adorar ler e com certeza você vai acabar ajudando outros viajantes com a sua contribuição. Eu vou ficando por aqui, mas se você quiser continuar maratonando o Imagina, o que não faltam são vídeos que podem te ajudar a viajar melhor e livre de perrengues. Eu vou deixar uma seleção deles na descrição do vídeo, bem aqui embaixo. Na semana que vem eu tô de volta, então até a próxima!